Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Agora mudou, 1h02. Dia 31 de julho, acabou-se. Né, como eu havia falado aqui o mês todinho, né, tá se acabando tudo. Esse mês tá se acabando hoje. Mês de julho, dia 31 de julho do ano de 2025. Boa tarde para você. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação saber que você está ouvindo a gente, que você está vendo a gente através do nosso canal aí no YouTube, no NN Play e pelas ondas da NN 91,5, né? Não deu, né, Marco Aurélio? 0x0, Vasco e Flamengo. Aliás, Vasco e CSA e Vasco ontem, 0x0. O jogo vai para São Januário. Cruzeiro e CRB também, 0x0. Então o jogo vai para São Januário e vai também para Minas Gerais. Aliás, volta a Maceió, né? CRB e Cruzeiro. Domingo? Quinta-feira. Logo mais às 19 horas, você tem todas essas informações aí no Futebol Show, às 19 horas com o melhor escrete do rádio do Brasil, tá? Então, fica ligado aí, Vasco 0, CSA 0. Então, eu tava torcendo pro CSA, venceu o Vasco para ir com vantagem para São Januário. Mas esse não é o assunto do Saúde em Foco, não. Fique tranquilo. Só tô falando aqui pra gente dar uma relaxada. A doutora Alexandra já tá aqui comigo. Mas eu vou falar do tempo e temperatura. 27 graus agora em Arapiraca. Possibilidade de chuva 0%. Pode lavar roupa, viu? Lave roupa, lave tudo. Estenda que dá para secar hoje. Umidade relativa do ar em 59% e ventos em 16 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade agora. Ameno, 27 graus, tá bacana, tá gostoso. Eu recebo hoje a doutora Alexandra Barbosa de Oliveira. Ela é médica pediatra e neonatologista formada pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, hoje CISAL. Especialização em pediatria no Hospital da Restauração em Recife, no estado de Pernambuco, aqui nosso vizinho, que ouve a gente com som local em algumas cidades. Especialista em pediatria dessa referida cidade aí, médica plantonista e coordenadora médica da clínica Procriança, a quem a gente quer mandar um abraço para todos da Procriança hoje, a Ticiana e todos os médicos, os recepcionistas, os técnicos, os enfermeiros, as psicólogas, todos os profissionais que atuam na clínica Procriança, que, repito, é a única 24 horas de Arapiraca, tá? Você já sabe, quando precisar, pode levar, que está aberta os 365 dias do ano, ou 366 dias do ano. Se o ano for bissexto, está aberta a Procriança para atender a mim e a você e a seus filhos. Médica plantonista do Hospital Ágape, aqui em Arapiraca, médica pediatra da Secretaria de Saúde de Arapiraca e também médica neonatologista da Maternidade Escola Santa Mônica, em Maceió. E o tema, gente, bronquiolite. Pois é. E aí, leva o filho seu filho está na escola, está tudo bem, daqui a pouco começa com alguns sintomas, chega no pediatra, o que é o problema? Leva na Procriança, bronquiolite. Oxe, mas o que é isso? Não tinha ouvido falar disso. Exatamente. Está acontecendo muito, nós estamos no inverno brasileiro agora, né? Então, é importante a gente saber o que é bronquiolite e como diferenciá-la de outras doenças respiratórias nos nossos pequenos. Né? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Eu acredito que seja a primeira vez de uma série. Não, Ticiana, vamos trazer ela mais vezes? Vamos convocá-la, vamos convocá-la em, como é que é? Condução coercitiva, quando tem que vir mesmo, né? E falar de um tema tão importante, doutora, para nós pais, para a gente ficar mais tranquilo em relação a esse assunto, que é um assunto muito sério, é uma doença séria e que precisa de cuidados e cuidados especiais. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, aos ouvintes e às pessoas que estão no momento em trabalho aqui. Pois é, atualmente realmente a bronquiolite ela tem um contexto bastante importante
em virtude dessa prevalência, né? Principalmente nesse período do inverno, e a gente está tendo muitos casos na emergência, né? E isso traz toda uma preocupação, né, em tentar fazer esse esclarecimento para que a gente tenha e obtenha, né, uma diminuição, talvez, né, com os cuidados, que você possa diminuir o número de casos. Então, a pergunta, o comentário que você fez nesse instante, né, a gente tem um filho no colégio e de repente ele adoece, como diferenciar de uma bronquiolite? Bom, a bronquiolite, esse termo que é utilizado, ele significa dizer uma inflamação, um processo inflamatório que atinge as pequenas vias aéreas da criança. E criança, assim, é qualquer criança, é qualquer idade? Não, é um processo inflamatório que atinge essas pequenas vias aéreas de crianças menores de 2 anos de idade, né, que geralmente tem uma história anterior de resfriado e que estão chiando. Então, na verdade, você precisa desses critérios. Então, uma criança de 4 anos, por exemplo, eu poderia usar esse termo de bronquiolite? Não, porque a bronquiolite, ela atinge, esse processo inflamatório, ele vai atingir crianças menores de 2 anos, onde a árvore respiratória dela tem um menor calibre. Então, bronquíolo é o nome que a gente dá aos menores canais do pulmão. Então, se eu tivesse que falar de uma forma simples para que o ouvinte, né, que não tenha esse entendimento na área médica, pudesse entender, o pulmão da gente, ele representa uma árvore, né, onde os maiores galhos e os menores galhos representariam a passagem do ar. Então, o bronquíolo é isso, é o menor canal, né, de transporte do ar dentro do pulmão. Então, quando ele inflama em crianças menores de 2 anos, né, o transtorno que ele vai gerar é muito grande. Então, por isso que é um termo associado, né, a essa situação, em crianças menores de 2 anos que começaram com resfriado e que vão evoluir com uma situação diferente. Vocês vão ver imagens aí, o Marco Aurélio vai colocar na tela, quem está acompanhando a gente aqui. E você que está ouvindo a gente, seja no ônibus, na van, no centro, muita gente relata e às vezes fala assim: meu Deus, eu perdi essa entrevista, eu queria assistir tanto essa entrevista. Fica tranquilo, tá? Tá aí na tela, tá? A diferença entre um bronquíolo normal e um bronquíolo inflamado. Tá aí na tela, depois vai passar uma radiografia do pulmão para você entender o que isso que a doutora Alexandra falou aqui, que o pulmão é como se fosse uma raiz. Os bronquíolos são como parece uma raiz mesmo, de árvore mesmo. Você vai ver aí nessa imagem aí que parece uma radiografia. Você vai ver aí na tela, tá? E se você perdeu o programa, fica tranquilo, o programa fica gravado aqui no NN Play. Então você pode assistir tranquilamente em outro momento. Até o pessoal da minha família, doutor, o grupo da minha família lá de São Paulo, as minhas primas: mas prima, eu perdi o programa e tal. Eu digo: eu vou mandar o link para você, tá gravado o programa. Você vai assistir quando você quiser. Então, se você perdeu o programa hoje sobre bronquiolite com a doutora Alexandra da Procriança, fica tranquilo, o programa vai ficar gravado lá para você ouvir em casa, com seu esposo, né, com a sua secretária, para identificar, para prevenir, sobretudo, essa doença, que é uma doença séria, é uma doença grave e precisa de alguns cuidados. Doutora, quais são os principais sintomas que os pais devem observar suspeitando da bronquiolite? A dificuldade para respirar, esse seria, né, o foco principal. Então, ela é, como a gente comentou, ela é uma doença inflamatória, né, desses canais, os bronquíolos, e que ela vai gerar uma dificuldade para respirar. Então, eu vou ter aquela criança, né, que começou com sinais de gripe, de resfriado, e de repente, né, ela passa a ter uma dificuldade, né, respiratória. Então, como é que isso é percebido pelos pais? A criança passa a respirar mais rápido, ela passa a apresentar chiado no peito, né? Os movimentos do tórax da criança, ela passa a usar a musculatura acessória, né? Que são aqueles musculozinhos que ficam entre uma costela e outra. Então, a gente passa a ver movimento. Então, a gente utiliza um termo, né, que é chamado de tiragem. Então, a tiragem é essa movimentação dessa musculatura, né, que se for entre as costelas, a gente chama de tiragem intercostal. Se for acima do externo, a gente chama de fúrcula. Se for cá embaixo, na última costelinha, a gente chama de subcostal. Então, o principal sinal para a mãe seria a dificuldade dessa criança para respirar. Então, ela passa
a ter nessa dificuldade, nos casos moderados e graves, você vai ter uma criança com dificuldade para se alimentar. Então, quanto mais intenso, né, o desconforto, ela vai perdendo a sua capacidade de aceitar a alimentação, ela se torna extremamente irritada, porque aí uma série de situações se desencadeiam disso aí. Então, a criança que não come, que não dorme, ela fica irritada. Então, a frequência para respirar, esse uso dessa musculatura, né, a recusa para se alimentar, a irritabilidade que a criança tem é o que vai fazer a mãe ficar mais atenta. Uhum. A Ticiana, ela está aqui com a gente no NN Play, ela diz o seguinte: doutora Alexandra está conosco na Procriança desde o início. Eu lembro, viu, Ticiana? Inclusive atendeu muitas vezes os meus filhos. Talvez ela nem se lembre pelo volume de pacientes, de crianças que atendia já na Procriança naquele tempo. O meu primogênito que hoje tem 20 anos, foi muitas vezes a Procriança. E a minha mais nova também, de 17 anos, são 3 anos de diferença só, muitas vezes também foi atendida lá pela doutora Alexandra na Procriança, né? Então, e ela continua atendendo lá, viu, gente? Então, experiência de muitos anos de carreira e de medicina. Então, os pais e mamães podem ficar tranquilos que a doutora Alexandra continua atendendo na Procriança, desde o comecinho que está lá. Doutora, a bronquiolite é mais comum em alguma faixa etária específica e por quê? Sim, ela é uma doença que atinge criança com menos de 2 anos, né? E a faixa etária de maior gravidade dos casos, ela vai se encontrar nas crianças abaixo de 6 meses, mas ela é possível em crianças com menos de 2 anos, com mais gravidade em crianças abaixo de 6 meses de idade. Uhum. Tem um nome que se coloca aqui na bronquiolite obliterante. Por que fala esse obliterante? Obliterante é quando você tem o acúmulo, né, de muco na passagem. Então, assim, muitas vezes o bronquíolo, ele estreita porque ele apresenta uma contração da musculatura. Porém, né, quando você tem o acúmulo de secreções produzidas no canal, né, então você utiliza esse termo, né, uma obliteração. Ah, tá. Entendi agora. E quais são os principais vírus causadores da bronquiolite, doutor? O VSR ainda é o mais prevalente? VSR é a sigla que a gente usa, né, para identificar o vírus essencial respiratório. 80% dos casos da bronquiolite é desencadeada pelo vírus essencial respiratório. Porém, os 20% restantes, né, existem outros vírus. O vírus da influenza, né, e aí a gente tem o vírus A, o vírus B, a gente tem o parainfluenza, o rinovírus, o adenovírus. Então, a bronquiolite, 80% dos casos, sim, é o vírus essencial respiratório. Porém, 20% dos casos, né, vão ter todos esses outros vírus aí que podem causar a doença. Uhum. Agora, doutora, a gente está num período que, para nós aqui, e em Arapiraca já era assim, né? À noite, a nossa temperatura, ela cai um bocado aqui. Muitas pessoas, inclusive, parentes, amigos que vêm de Maceió para cá, representantes, que dizem assim: rapaz, tua cidade é fria de noite, né? E a gente não sente, porque a gente já está aqui, já está acostumado com a nossa terrinha, a gente nem sente essa mudança de temperatura, embora ela exista, né? Teve uma manhã dessa aqui, estava fazendo 17 graus em Arapiraca. Para nós aqui é um terror, né? Particularmente eu gosto do inverno. Mas tem muita gente que diz assim: não, a Arapiraca a temperatura cai muito de noite. E agora no inverno a gente foi acordado um dia dessa semana passada aí, Arapiraca coberta de neblina. Eu, nesses 20 e poucos anos que eu tô aqui, eu nunca tinha visto com tanta frequência, né, uma neblina tão forte como foi há uns 10, 15 dias atrás. As pessoas vão se lembrar desse episódio aí. Ou seja, as temperaturas elas baixam muito à noite. E aí, junta a umidade que a gente fala, a umidade relativa do ar, o inverno em si, o tempo que é propício. Aí também tem a questão das férias escolares. As crianças saem daquele reduto escolar, da aglomeração que está ali da sala de aula e vão para as suas casas. Esse período é um período que a bronquiolite ela tende mais a aparecer, ou isso
não impede que ela também apareça no verão? Não, o período mais em que o número de casos é maior realmente seria o inverno. Não é impossível você ter no verão, mas as condições climáticas, realmente, o clima mais quente, né, ele dificulta essa propagação das doenças respiratórias. Então, daí a maior incidência realmente de bronquiolite e de outros casos respiratórios ser durante o período do inverno, realmente. Uhum. Agora, deixa eu pegar essa outra pergunta aqui, doutora. Quando é que os pais eles devem se preocupar e buscar atendimento médico com urgência? Ou não precisa esperar para ser urgência? Não, a partir do momento em que você identifica que o seu filho não esteja bem, né, e que está havendo uma dificuldade para respirar, ela tem sim que procurar um serviço, né, de atendimento para que essa criança possa ser adequadamente conduzida. Uhum. Agora, outra coisa, doutora, a gente, desde o começo, a partir dos 6 meses de idade, as crianças elas podem ser vacinadas com a vacina da gripe, né? Inclusive disponível no município, né? Tá disponível no município, né? Eu acho que o comentário, eu posso fazer responder a sua pergunta, mas antes disso, deixa eu fazer um comentário que eu acho que é bem importante para a população que está ouvindo. No caso da bronquiolite, a gente tem uma classificação por gravidade, né? Então, eu posso classificar a doença em um estágio leve, moderado ou grave. Uhum. Cada paciente, ele pode ter, né, a sua evolução. Então, são todos os casos de bronquiolite que são considerados graves? São todos os casos, né, de bronquiolite que você vai precisar internar? Não. Então, eu vou ter casos leves, onde apenas a mãe percebe uma frequência da criança para respirar mais acentuada, mas ela não tem os outros sinais. Então, não é uma criança que esteja com dificuldade para comer, não é uma criança que esteja irritada. Então, esses casos de bronquiolite que a gente classifica como leve, eles precisam de vigilância, porém a criança pode ficar em casa, né? Quando eu classifico uma bronquiolite como moderada ou grave, ou seja, a criança ela não se alimenta, não consegue se alimentar, ela está irritada, ela tem esse esforço na musculatura para respirar, ela tem gemência, ela tem batimento de asa de nariz. Então, esses sintomas e sinais fazem a classificação para uma situação moderada e grave. E aí você precisa realmente manter essa criança internada. Uhum. Então, o tratamento vai depender desse estágio. Então, se eu tenho uma criança com uma bronquiolite leve, ela é mantida em casa, né, com higienização da cavidade nasal, com nebulização com soro e sob vigilância. A partir do momento que a mãe perceba qualquer surgimento de dificuldade para respirar, desse que a gente citou, né, uso dessas musculaturas das costelinhas, não quer comer, está extremamente chorosa, muito irritada, então ela tem que estar, né, voltar ao médico. Se já tiver passado no primeiro momento, ela tem que fazer o seu retorno, e se essa criança evoluir dessa maneira, realmente ela tem que ficar internada. Algumas das crianças que são classificadas como uma bronquiolite leve, essa situação ela pode mudar ao longo do percurso, por isso que você precisa de vigilância. Existem algumas crianças que não estão graves, porém elas têm fatores de risco, né, que podem fazer com que o médico indique a internação mesmo sem ela estar ainda em estado grave. Como, por exemplo, se eu tiver uma mãe que ela mora numa localidade distante, que ela não tem acesso fácil ao serviço de saúde, vai haver uma demora para que ela chegue até o médico. Se eu tenho uma mãe que ela não tem um grau de esclarecimento bom, é uma pessoa que tem alguma dificuldade, né, em realizar os cuidados com criança. Se eu tenho um cardiopata, se eu já tenho uma criança que tenha uma doença pulmonar crônica, outra que não seja agora a aquisição da bronquiolite, crianças principalmente menores de 3 meses, então, mesmo que essa criança não esteja grave, né, em algumas situações o médico vai indicar que ela permaneça internada sob vigilância hospitalar. Uhum. E nos casos moderados e graves, esses realmente vai precisar, né, da internação. É uma doença que ao longo do período você não trata de forma rápida, né? A maior parte ela leva mais de uma semana, né? Pelo menos o paciente começa a apresentar sinais de melhora com uma semana, mas é uma doença demorada na sua recuperação. Uhum. Doutora, tem algum sintoma da bronquiolite
que ele se confunda com a gripe e daí os pais e tutores responsáveis, né, podem dizer assim, não, é uma gripezinha, né? E a gente tende a tratar a gripe como uma gripezinha. Gente, a gripe mata, né? A gente aprendeu isso, né? A gripe mata. Tanto é que o governo, seja ele estadual, municipal e federal, tem campanhas todos os anos com vacinas para gripe. Que, aliás, eu chamo a atenção de novo, né? As vacinas às vezes são devolvidas, ou às vezes são inutilizadas, porque a população não vai se vacinar. A confusão é grande realmente, porque as doenças respiratórias, elas se parecem, né? Então, a gente tem o resfriado, a gente tem a gripe, a gente tem a bronquiolite, né? A gente tem a pneumonia. Então, como diferenciar cada situação dessa? Então, realmente, não é uma situação fácil. Então, se eu tivesse que descrever o que seria um resfriado, né? Eu descreveria que é aquele paciente, né, que tem sinais de coriza, de espirro, mas ele não tem uma situação de dificuldade para respirar. Então ele está incomodado porque ele está com a narina obstruída, porque ele está espirrando muito, mas ele não tem uma dificuldade para respirar. Já na gripe, a gente tem esses sintomas de tosse, de coriza, presentes também, porém de uma forma mais grave. Então é aquele paciente que ele fica acometido, né, de uma forma mais intensa. Então você tem febre mais alta, você tem uma tosse com mais frequência. Na pneumonia, você tem um comprometimento ainda maior. Então, assim, cada doença dessa tem sintomas que são comuns. Então, quem está resfriado vai ter tosse, vai ter coriza. Mas também quem está gripado, né, também vai ter. Então, a diferença entre o resfriado e a gripe está na presença de tosse mais intensa, né, de sintomas gerais. Então, quando você tem uma criança tossindo, corizando, espirrando, né, o estado geral dela não está tão bom, ela está mais debilitada, então a gente chama isso de gripe, né? Sem contar que, assim, a gripe é uma doença causada, né, pelo vírus da influenza, né? Enquanto o resfriado, você tem ele, né, sendo causado por outros vírus, rinovírus, adenovírus. Então, é uma doença em que ela tem um acometimento por outros vírus. No caso da bronquiolite, como a gente falou, né, 80% dos casos é o vírus essencial respiratório, mas os outros 20% são dos outros vírus, né? Já a pneumonia a gente pode ter ela causada por vírus e causada por bactéria. No nosso momento agora, que o foco seria a bronquiolite, para você diferenciar, né, se está ou não com bronquiolite, precisa do sofrimento respiratório, né? Então, eu posso ter uma criança, toda bronquiolite, ela vai sempre iniciar por um quadro de infecção respiratória anterior. Então, é aquela criança que começa com sintomas gripais ou de resfriado e que evolui para algo mais. Então, principalmente nessas crianças abaixo de 2 anos. Então, a bronquiolite, ela vai se caracterizar pelo sofrimento para respirar. Se eu não tenho sofrimento para respirar, eu não tenho bronquiolite. Uhum. Então, eu posso ter uma situação leve, que, por exemplo, seria apenas respirar de uma forma mais rápida, digamos assim, né? Mas toda bronquiolite, ela vem atrelada a essa situação. A criança passa a ter sofrimento para respirar. Então, ela não fica bem. Já o resfriado e a gripe, você não tem essa dificuldade toda para respirar. Você tem sintomas que incomodam, mas que não teria essa dificuldade toda para respirar. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vou tomar água aqui com a doutora Alexandra e na volta a gente continua falando para você, papai e mamãe, sobre o que é bronquiolite, uma doença que precisa de atenção, precisa de cuidado e, sobretudo, precisa de diagnóstico preciso. Para isso, não ache nada, leve a sua criança na Procriança para que ela seja consultada e que possa ser descartado isso ou não, se for o caso, tá bom? Intervalo, a gente volta já, não sai daí não, rapidinho. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.
Tá aí, 1h34. Boa tarde, sim. Estou conversando com a doutora Alexandra Barbosa. A gente está falando sobre bronquiolite, doutora. É importante a gente falar sobre isso aqui. Como é que é feito o diagnóstico da bronquiolite e quais são os exames necessários para diagnosticar? Bom, o diagnóstico, para fazer o diagnóstico, apenas o histórico daquele paciente e o exame físico. Então, para dar o diagnóstico, você não precisa de exames, né? A não ser o exame físico do paciente. Mas para o acompanhamento, né, naquele paciente que é um paciente que necessitou internar, você realiza alguns exames para o segmento e para detectar as complicações que surgem naquele paciente. Então, por exemplo, o raio-x de tórax, né, a gente pede porque aquele paciente com bronquiolite, ele pode evoluir também com infecções secundárias. Então, ele pode internar por uma bronquiolite, mas ao longo do tempo, né, ele desenvolver uma pneumonia bacteriana também. Então, aí o raio-x de tórax nos ajuda, né, nesse segmento. Gasometria arterial, quando esse paciente está internado no hospital. Então, você consegue dar uma melhor assistência, né, ao paciente quando você consegue identificar a gravidade dele. Então, para isso, os exames, né, vão nos ajudar, mas não para o diagnóstico. Então, entre os exames que a gente faz nesses pacientes, tem raio-x de tórax, hemograma, né, painel viral. Então, comentando sobre o painel viral, ele tem nos ajudado bastante, né, a identificar qual o vírus que está envolvido ali naquele processo viral, porque isso traz para a gente a necessidade, muitas vezes, de algumas condutas específicas, como, por exemplo, quando eu identifico que aquela bronquiolite é pelo vírus da influenza, né, e aquele paciente está numa situação mais grave, então eu posso lançar mão de um antiviral que pode diminuir a gravidade, né, daquele paciente. Então, no caso dos pacientes que estão com influenza A, mas no caso de outros vírus, como o vírus essencial respiratório, então a criança que vai internar e que a gente consegue fazer o painel viral, você consegue fazer um isolamento melhor daquele caso. Então, se eu citando, por exemplo, se eu tiver 2 pacientes com diagnóstico de bronquiolite, mas um esteja com bronquiolite pelo vírus essencial respiratório e outro esteja com o vírus da influenza, né, eu não deveria colocar esses pacientes num apartamento coletivo, por exemplo. Então, daí a importância de você, né, ter a ajuda do painel viral. Então, ele já está disponível aí para ser feito e tem colaborado muito, né, com a identificação desses vírus, né, principalmente do essencial respiratório. Então, tem nos ajudado bastante. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Clara Érica, que está dizendo o seguinte: maravilhosa. Isso aqui é com você, viu? Tá? Obrigado, doutora. Um grande abraço. Doutora, você falou aí do influenza. Influenza, gente, é gripe. E aí, os pais que estão em casa, né, perguntando assim: tá bom, mas tem vacina para gripe a partir de 6 meses. Pois é, mas até lá não se pode vacinar as crianças menores de 6 meses com a vacina da influenza. E aí, doutora, tem 2 perguntas envolvidas nisso aí. O que fazer, né? Porque a mamãe pariu hoje e daqui a 15 dias ela vai pro shopping e recebe todo mundo em casa. A gente sabe dos cuidados que precisamos ter hoje com os recém-nascidos em termos de contato, de exposição, de aglomeração, de ambientes fechados. Me fala um pouquinho sobre isso, doutora, para que a gente possa orientar essas mães de primeira viagem que às vezes, literalmente, são sem noção. A pergunta é bastante importante, porque, como eu disse, a bronquiolite ela atinge, né, crianças menores de 2 anos. Porém, a faixa etária de maior risco de gravidade são as crianças abaixo de 6 meses, no qual, né, não estão vacinadas. Então, elas não recebem. A vacina ela está liberada para ser feita a partir de 6 meses de idade. Então, nessas crianças que têm menos de 6 meses de idade, a proteção delas vai vir do aleitamento materno, né, pela passagem de anticorpos, e também a mãe que conseguiu fazer. Então, a vacina está liberada para gestante e para puérpera. Então, quando a gestante se vacina e quando a puérpera recebe a vacina, automaticamente esses bebês menores de 6 meses, né, passam a ter uma proteção, né, pelos anticorpos passados através da placenta ou, né, do leite materno. E
Outra coisa que contribui bastante para a diminuição do número de casos é realmente proteger essa criança de maior risco. Então, não está recomendado que uma criança com menos de 6 meses, ela tenha uma alta exposição. Então, daí vai esse comentário do pediatra, né? Por favor, não leve seu filho para ambientes onde você tem uma alta circulação de pessoas, porque ali você expõe ele a adquirir os vírus. É dessa maneira que a gente pega. É da visita que vai até o nosso lar, e que ali ela vai, acompanhada às vezes de uma outra criança que está com sinais de resfriado. Não está grave, mas aquele vírus ao ser adquirido por uma criança imunologicamente ainda em formação, que é o caso dos menores de 6 meses, aquilo pode ser uma tragédia. Então, por isso que a gente pede, olha, não circule com crianças, principalmente os menores de 6 meses, em ambientes como shopping, supermercados, né? Praças públicas. Ter cuidado ao receber uma visita em casa. A gente sabe que todas as vezes que chega um membro novo na família, todo mundo quer conhecer e quer visitar. Porém, aí vai o bom senso, né? De quem vai fazer essa visita e do pai que está ali recebendo essa visita, ficar atento para que nenhuma pessoa doente visite, né? Essas crianças muito pequenas. E que ao perceber, outro grande problema é que a gente tem filhos, né? Você tem um recém-nascido, mas você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos que frequenta a escola e que está em constante ambiente exposto. Então, essa criança que vai para o colégio, que pega um vírus, né, e que volta para dentro de casa com um irmãozinho, né, muito pequeno, ela vai ser o transmissor, né? Então, a gente tem que estar atenta. Se caso o pai ou a mãe adquirir resfriado ou gripe, que ele tente se proteger o máximo possível para evitar o contato com essa criança, né? No caso da mãe, que é quem toma contato direto, lavar as mãos, usar uma máscara, pegar naquela criança para amamentar, mas nesse momento em que ela estiver doente, né, ela deixa os cuidados acessórios, que seria, né, banho e os demais cuidados, para outra pessoa, se possível. Doutor, existe um tratamento específico ou é uma doença autolimitada? E como é o manejo clínico dela? O tratamento vai depender da gravidade do caso. Então, se eu tenho um caso leve, que possa ficar em domicílio, ele não esteja com um sofrimento grande, apenas respirando um pouquinho mais rápido, mas a criança não geme, está conseguindo se alimentar, não está irritada, então eu trato em casa. Eu mantenho a lavagem nasal, a nebulização com soro, né? Esse é o principal cuidado. E uma boa hidratação da criança. Mas se eu tenho uma criança que está internada, o tratamento vai depender da maneira e da gravidade que ela tem. Então, se eu tenho uma criança oxigenando mal, né, com sofrimento para um transporte de oxigênio adequado para as células, que a gente considera necessidade de oxigênio nas crianças que tiverem com a saturação abaixo de 92, então eu preciso ofertar oxigênio para essa criança. E isso só vai ser possível no ambiente hospitalar. Então, eu vou ter todos os outros cuidados, lavagem nasal, né? Oferta de oxigênio, hidratar essa criança de forma adequada, e aí, dependendo da gravidade, ela pode não conseguir se alimentar pela boca, e a maioria não consegue. E aí a gente vai ter que ou passar uma sonda até o estômago para alimentar, ou tentar hidratar essa criança, né, pela veia, né? E em casos graves, a gente pode chegar nessa necessidade de UTI, esse paciente precisar, né, da ajuda de aparelhos mais avançados, né, que, por exemplo, são as crianças que chegam à necessidade de ventilação mecânica, né, e aí elas têm que estar em UTI. Tem que ser entubados. Isso. Nos casos graves, pode evoluir para necessidade de intubação e ventilação mecânica. Ou seja, gente, é muito grave isso, né? E assim, eu sempre falo, doutor, ao longo desses 12 anos que a gente está aqui, sobre a questão da automedicação, né? Principalmente, não importa se seja adulto ou criança, mas criança é mais grave, né? Sempre é mais grave. Porque você é adulto, você sabe informar aquilo que você está sentindo. Você sabe que é uma dor de cabeça, você sabe que é uma dor de ouvido, você sabe que é uma dor no estômago. Mas uma criança, você vai perguntar, por exemplo, uma dor no estômago de uma criança, doutora, você está doendo aonde? Ela vai dizer aqui. E vai colocar o dedo aqui. Mas aí, nós não somos médicos, né, gente? Então, você tem que levar para o especialista para descartar o que você acha. Porque, uma dor no estômago, aí você, por conta e risco, ou você já tem um produto desse em casa, que vai dar uma de médico, e vai medicar seu filho e pode mascarar um sintoma. Faça não isso. Vocês viram aqui a gravidade do que é isso. A doutora acabou de falar aqui
Em quais casos a hospitalização se faz necessária? A gente está falando aqui, gente, de internação. A gente está falando aqui de UTI. Né? São ambientes controlados. São ambientes... Você já imaginou? Eu lembro, doutora, uma vez que o meu filho, eu estava num treinamento no Rio de Janeiro. Eu precisava ir. Era um laboratório que eu trabalhava. E o meu filho foi diagnosticado com dengue. E precisou ficar internado na Procriança. Você imagina um pai descer no Galeão ali no Rio de Janeiro para um treinamento no final de semana, 3 ou 4 dias. Eu tava louco ali. Minha cabeça não tava ali, né? Sempre que os casos são que existe a necessidade, né, do internamento, e aí pra gente como médico, uma série de coisas vão estar implicadas nisso aí, né? Porque nem sempre, se for no âmbito, né, de saúde pública ou no âmbito particular, você vai ficar com aquela criança ali. Então, você deixa seu trabalho, você deixa o cuidado com os outros filhos também em casa, né? E você vai ter que passar um tempo no hospital, e normalmente o tempo de internamento de uma bronquiolite, ele não é pequeno, né? Geralmente as que internam, elas passam pelo menos em torno de 1 semana internada. Podendo a doença em si, né? O paciente começa a melhorar a partir de 1 semana, em média. Porém, os sintomas de uma bronquiolite, eles podem permanecer, né, no paciente até 2 ou 4 semanas. Então, assim, ele pode sair do estado de gravidade, mas ele pode continuar com tosse ou com chiado, né, até 1 mês após, né, contrair a doença. Então, a importância da prevenção, né, tá aí em evitar que essa criança tenha a possibilidade de evoluir de uma forma grave e evitar que você tenha, digamos assim, no caso da internação, essa criança que chega a necessitar de internar vai haver todo esse transtorno, né? Então, o melhor e o que é possível é tentar prevenir. Então, as crianças menores de 6 meses, a prevenção, né, vai ser através do aleitamento materno, né, e a gestante que procure se vacinar contra a gripe. No caso das crianças prematuras, eu tenho um comentário importante para fazer, porque existe um anticorpo pronto que ajuda a proteger contra o vírus essencial respiratório, né? Então, existe o palivizumab, que é um anticorpo pronto para essas crianças que nascem de forma prematura, então elas passam um período recebendo. Então, não são todos os casos que vai ter indicação de usar, né? Mas nas crianças que nascem muito prematuras, o sistema público, ele disponibiliza, né, o palivizumab, que é um anticorpo pronto para que essas crianças recebam no período do ano, né, mais propenso a adquirir a infecção pelo vírus essencial respiratório. Então, por isso que a vacina, você recebe o palivizumab de fevereiro a julho, né, anualmente, as crianças que têm os critérios. Então, cardiopata, prematuros, eles podem pedir, né, se for pelo sistema público, você vai procurar a unidade de saúde, existem protocolos para preenchimento, então vai ser preenchido para cumprir os critérios, né, para receber o palivizumab pelo SUS. Então, existe essa possibilidade. E os convênios, para quem tem convênio, se também cumprir os critérios, você tem ela disponível pelo seu convênio. Então, tanto na rede pública quanto na rede privada, para quem tiver que cumprir os critérios, né, você tem disponível o palivizumab. Tá. Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte de São Sebastião, que eu vou aproveitar, ainda tem mais uma pergunta só para a gente finalizar. Ele diz assim: eu sou de São Sebastião. Eu gostaria de saber se um adulto, quando era criança, que já teve bronquite asmática, ele ainda tem o problema ou ele ficou bom nessa fase adulta. Porque eu tenho um filho, quando era criança, ele sofreu muito com esse problema, até para UTI ele foi, quando tinha 6 anos de idade. É a Elza Maria de São Sebastião. Pois é, Elza, eu estou entendendo que você está querendo se referir ao paciente que tem asma, né? Então, o paciente asmático, ele
tem crises com mais frequência na infância, justamente por ser uma doença, né, inflamatória também do pulmão e que pode abrir um quadro, né, através de uma infecção respiratória anterior. Então, a asma é uma doença crônica. Então, ela é possível que o indivíduo apresente crise em qualquer momento, né? Mas na infância, por essa facilidade, essa exposição maior, né, aos agentes virais, você tem mais crises. Mas não é impossível que você volte a ter uma crise de asma, por exemplo, na fase adulta. Então, você pode ter, sim, uma crise de asma. Agora, no caso da bronquiolite, que é o nosso tema atual, é uma doença em crianças menores de 2 anos de idade. Agora, a asma, você pode ter em qualquer faixa etária. Tá. E a última, doutora, há risco de sequelas respiratórias futuras em crianças que já tiveram bronquiolite? A bronquiolite é um processo inflamatório. Na verdade, como ela é uma doença que ela é mais grave em crianças que tenham, né, alguma comorbidade, né, essa sequela posterior vai depender basicamente dessas comorbidades. Então, o prematuro em si, ele já tem uma série de situação. Então, a criança que nasce prematuramente, ela não tem os seus canais respiratórios formados. Eles vão se formar posteriormente. E, às vezes, essa formação, ela não fica de uma forma 100% ideal. Né? É o que a gente chama de broncodisplasia. É aquela criança em que esse sistema de crescimento da árvore respiratória se aconteceu fora do útero e que ele pode não ser perfeito. E isso trazer para a criança uma dificuldade para respirar por essa questão, ou seja, a formação foi diferente. Então, quando a gente tem a formação dentro da cavidade uterina, tudo vai se transcorrer de uma forma adequada. Porém, quando esse amadurecimento do pulmão acontece fora do útero, ele pode não ser perfeito. E aí trazer, sim, sequelas. Muito bem, conversei com a doutora Alexandra Barbosa de Oliveira, ela atende aqui na Clínica Procriança. Quais são os dias, doutora, lá na Procriança? Eu estou às terças-feiras. Às terças-feiras, 24 horas? Não, a partir das 4 da tarde. A partir das 4 da tarde, até às 7 do outro dia. Certo. Muito bem. Então, você pode falar com a doutora, marcar com a doutora pelo 35309442 ou então pelo WhatsApp 996380743. Vai aparecer o endereço da Clínica Procriança aí, tá? Você vai no Instagram, @Procrianca 24 horas. Procrianca porque o Instagram não permite o cedilha, tá? E tá na sua tela aí, ó. Tá vendo aí? @Procrianca 24 horas. Você coloca para seguir, siga a Procriança, que você vai ter lá diversos profissionais, diversas especialidades da pediatria, tá? A doutora Alexandra é pediatra, neonatologista e atende lá desde quando a clínica foi fundada, gente. Então, ó, 35309442 996380743. Doutora Alexandra, obrigado por ter vindo, obrigado pela aula aqui. Agora todo mundo já sabe o que é bronquiolite, que é uma doença que só pode acontecer em crianças menores de 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade tem outra nomenclatura, não é bronquiolite. Os cuidados necessários, as maneiras de prevenção, maneira da gravidade da doença, tá? Então, assim, não vacile com isso. Aos primeiros sinais, sintomas, dificuldade da criança respirar que você está percebendo, não ache nada, não medique a sua criança, procure atendimento médico, vá na Clínica Procriança, marque, e que você vai ser muito bem atendido por todo o corpo que tem lá, de médicos, auxiliares, enfermeiros, né, que estão prontos a atendê-los 24 horas por dia. André, ainda temos tempo para eu fazer um breve comentário em relação à vacina da gripe. Sim. Porque, como médica, a gente escuta muito as pessoas, às vezes, se recusarem a receber a vacina, porque dizem, eu tomei a vacina, mas mesmo assim eu gripei. Lembrar, gente, que existem vários vírus envolvidos. No caso da vacina da gripe, você está recebendo uma vacina onde você tem a que é disponível pelo SUS, você tem a presença de 3 agentes ali envolvidos, que seria 2 sorotipos de influenza A, entendeu? E um de influenza B. Então, a vacina do SUS, ela possui a proteção para 3 agentes. Porém, no caso da vacina particular, para 4. E aí as pessoas dizem, eu não vou tomar a vacina porque mesmo assim eu gripei. A gente escuta muito esse comentário. E aí você tem que lembrar que você pode ter um resfriado e você pode ter uma pneumonia viral, né? Não pelo vírus da influenza, né?
Que aí, na vacina, você vai ter uma influenza A e uma influenza B. Mas a gente tem resfriado, entendeu? E tem pneumonia viral, entendeu? Por outros vírus. Então, muitas vezes as pessoas se recusam a receber essa proteção, fazendo essa confusão, né? Por que eu vou tomar a vacina se eu tomei a vacina e mesmo assim, né? Eu tive uma pneumonia viral, eu resfriei. Então, o resfriado pode ser por rinovírus, por adenovírus, por parainfluenza. Então, não pelo vírus da influenza A. Então, a vacina, né? Ela vai proteger, sim, contra a gripe. Vale a pena, sim, fazer, né? A vacinação, ela está disponível aí para as crianças na faixa etária de 6 meses até os 5 anos e 11 meses. Está disponível para pacientes acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, professores. Então, existem os grupos, né, que vão ter direito à vacina gratuitamente. E para as pessoas que puderem, e que seria bastante interessante, a vacina está disponível para ser feita na rede particular também. E eu aconselho que faça. Perfeito. Isso ajuda bastante a diminuir a possibilidade das infecções respiratórias. Então, se eu já tenho vacina que contribui para diminuir o número de casos, seja lá de gripe, né? Ou de outra situação, então, né? Façam. Perfeito. Muito bem, doutora. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. Sempre às ordens. Gente, amanhã a gente vai ter uma presença aqui de um cara muito importante, viu, gente? O ator João Signorelli, tá? Esse cara tem mais de 30 anos de carreira, um ator renomado aí, já fez vários filmes, várias novelas. Acredite, ele vai estar aqui, sim, com a gente, porque amanhã ele vai estar apresentando aqui em Arapiraca, no Teatro do SESI, a partir das 20 horas, a peça Memórias de Chico Xavier, tá? Então, João Signorelli vai estar com a gente aqui. Pediram a pauta, a gente vai abrir essa exceção aqui, né? O espectador vai refletir aí sobre a sua mensagem de vida, ensinada a todos aqueles que buscam alento às respostas para as suas inquietações existenciais. João Signorelli vai estar em Arapiraca amanhã à noite no Teatro do SESI e no Auditório Virgínio Loureiro, no Centro de Convenções em Maceió, no dia 3, domingo. E aí ele vai estar aqui divulgando a peça que vai apresentar logo mais às 20 horas na nossa cidade. Então não perca amanhã. João Signorelli, ator, renomado ator, vai estar aqui no Saúde em Foco, ao vivo e em cores, falando sobre essa peça que ele vai apresentar amanhã. Memórias de Chico Xavier, um das maiores autoridades da religião espírita que nós temos no Brasil e no mundo, tá bom? Então, imperdível, né? Pois é, amanhã a gente se vê aqui às 13 horas. Tchau. Saúde em